morte salário e morte preciosa aos olhos do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo Pai, Criador, Senhor, vida, poder eterno, igual a Deus ou igual à concepção grandiosa e plena de Deus, o mesmo que Deus em forma visível e invisível de homem, sendo a grandeza das medidas humanas, caminhos e pensamentos do homem, Emanuel. E se a compreensão de Deus conosco for muito acima da compreensão pessoal, um é o sacrifício que derrama a vida na terra, outro é o paraíso hoje comigo, que oferece, doa e dá a vida pelos seus amigos. Romanos 8, 9 a 17. Deus, na forma de homem ou em forma de homem, viveu plenamente homem, sem pecar. Foi em tudo semelhante aos irmãos, sem pecar. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Na família foi irmão, pai e filho. Na justiça foi advogado, juiz, redentor e réu. No religare foi Deus, sacerdote, sacrifício, altar e templo. Na profecia foi um menino, um filho e um ancião de dias, Jesus Cristo, homem. Daniel 7, 9. Na morte segundo Deus está escrito: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas passou 3 dias em espírito, pregando aos espíritos que estavam em prisão. Na morte segundo o homem, ele passou 3 dias sepultado, morto, cordeiro. Na morte preciosa aos olhos do Senhor, ele foi semente e grão plantado. Ele disse: se o grão de trigo plantado na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Não a morte, salário do pecado, mas o amor que se dá à vida pelo seu amado. No dia da morte, segundo o homem, naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Para o homem, ele estava morto, porque derramou água e sangue. No espírito que volta para Deus que o deu, esteve em prisões, falando a mortos de muitos tempos. Deus, homem, no sepulcro dormindo, Deus em espírito, pregando aos espíritos em prisão. Salmo 146, 4, 1 Pedro 3,19. Busquemos ao Senhor, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eclesiastes 12, 6 e 7, João 12, 24, Jó 15, 13. Textos bíblicos de apoio. Busquemos ao Senhor, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Eclesiastes 12, 6 e 7, João 12, 24, João 15, 13. Vida, doação
e sacrifício. E quando lhe perguntarem qual dos dois morreu na cruz, responda: um foi morto, derramou água e sangue, o outro deu a sua vida. Paraíso. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5 a 11. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. João 8, 23 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5, 17 a 19. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos 8, 9 a 17. Tudo antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vida, doação e sacrifício.